Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu és o nosso Deus. Senhor Jesus, nos tornas servos, responsáveis e ajuizados. Senhor Jesus, nos torna responsáveis em Tua casa. Nos dá senso de responsabilidade, de urgência. Senhor, Tu tens um anelo nessa terra, a edificação do Teu corpo, o restabelecimento do Teu governo. Para isso o Senhor tem contado conosco. Senhor Jesus. Amém? Irmãos, louvado seja o Senhor. Nós estamos aqui hoje para trazer, não é uma simples palestra, mas é uma palavra de comando que o Senhor tem nos dado. Amém? O Senhor, irmãos, Ele tem uma vontade, um desejo, que é governar todas as coisas no céu e na terra. Agora, a grande questão, até onde eu e você estamos permitindo esse encabeçamento? O Senhor, Ele só vai agir, irmãos, até onde eu e você permitirmos. Hoje Deus, Ele tem levantado, irmãos, uma mentalidade diferente no meio dos seus filhos. Primeiro slide da abertura, ele fala o seguinte, tem como, é o Fábio que está? Pronto, amém. Ele fala o seguinte, hoje Deus está levantando uma mentalidade diferente em meio ao seu povo. Uma mentalidade de investidor do reino. Irmãos, não apenas alguém que recebe, mas chegou um momento de investir. O Senhor muito investiu em nós. Agora chegou um momento, irmãos, de nós darmos esse retorno ao Senhor. Não só com o nosso tempo, o nosso recurso, mas também lhe entregar a própria vida. A vida da igreja, irmãos, ela é algo diferente de tudo aquilo que nós podemos ver ou até mesmo conhecer aqui nessa terra. A vida da igreja, irmãos, nós não temos cargos, não ambicionamos cargos, mas nós temos função. E como membros desse corpo, eu preciso desempenhar adequadamente a minha função. Por isso que eu queria ler aqui com os irmãos em Efésios, os irmãos abrissem a Bíblia em Efésios, capítulo 1, versículos 9 e 10. Ele fala o seguinte, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. E o 22, o 23, ele fala, também sujeitou tudo que existe debaixo dos seus pés e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há e concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Então, irmãos, existe um governo. E agora Deus conta comigo e com você no restabelecimento desse governo. A grande questão é, eu e você, nós estamos dispostos a cooperar?
Deus conta, irmãos, com o homem nessa terra. Mas se o homem não se apresentar, o braço de Deus, irmãos, nessa terra fica travado. Porque nós somos a igreja. Então, se como igreja, como membro desse corpo, eu resolvo não funcionar, como é que Deus vai operar aqui nessa terra? Existe essa grande questão. Até quando eu vou usar Deus como meu travesseiro? Quando eu vou mudar a minha mentalidade, a minha atitude e me tornar coluna na igreja? Me apresentar. Não porque eu recebi um cargo, mas porque eu tenho uma função. E eu preciso desempenhar essa função. Próximo slide, irmãos, ele fala do anelo de Deus. E tem um versículo lá em Gênesis 2:5 que ele mostra que o Senhor só vai mandar a chuva quando o homem se apresentar. Ele fala: não havia ainda brotado nenhum arbusto sobre a terra, e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque o Senhor não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. De nada, irmãos, adianta a chuva, de nada adianta receber essa palavra que o Senhor tem dispensado a nós, uma palavra de comando, se não tem homens para se apresentar e executar. Tem até um hino que nós cantamos que ele fala, né? Senhor, Davi jurou, não vou em minha tenda entrar. O leito eu subi, nem os meus olhos descansar. Até que eu encontre, enfim, lugar para ti, ó Deus. Desejas ter um lar, Senhor, e reunir os teus. Como filhos de Deus, a Nova Jerusalém nos está garantida. Mas existe um reino. Qual preço você está disposto a pagar? Se o investimento que você quiser fazer, irmãos, hoje, foi de curto prazo, se você só pensar no hoje, você vai escolher só a Nova Jerusalém. Mas se você deseja ser Sião, a parte forte, que vai governar, reinar com o Senhor, irmãos, eu preciso pagar esse preço hoje. Eu preciso me levantar e me apresentar hoje. Hoje pela manhã nós tivemos a saída do TCI, né? Então assim, o Senhor ele conta hoje com toda a igreja. Hoje lá em União, uma senhora me chamou muita atenção. Ela tem um coração de busca, mas ainda muito presa ao cargo. Eu digo, Senhor, muitas vezes quanta realidade espiritual nos falta. A seara é grande e poucos são os trabalhadores. Por isso, irmãos, que o Senhor tem levantado hoje os adolescentes. Por quê? Porque os adolescentes, irmãos, eles são ágeis. Principalmente eles estão atentos, eles têm um coração puro em imediatamente obedecer à voz de comando do Senhor. Senhor Jesus. E hoje, irmãos, o Senhor ele precisa muito contar com a nossa responsabilidade. No próximo slide, nós vamos ver que eu preciso ter responsabilidade, eu preciso me posicionar. O próximo, esse nós já desfrutamos, foi o do encabeçamento de Cristo. E eu preciso, irmãos, estar disponível.
Esse disponível, ele não está relacionado, irmãos, a estar ocupado, desocupado. Mas o Senhor, irmãos, busca homens dispostos a se apresentarem. Mesmo em meio aos seus afazeres, o Senhor busca homens que se apresentem. Responsabilidade. Na sua grande maioria aqui, tem famílias. E até aqueles que já não constituem família, os jovens, adolescentes, crianças, têm responsabilidade. Pelo fato de ter uma responsabilidade, hoje como esposo, como pai, eu não posso escolher de manhã, não, hoje eu não vou levantar, hoje eu não vou trabalhar. Porque eu tenho responsabilidades. Eu preciso me posicionar. Não existe muro. Ou você se posiciona pelo Senhor, ou automaticamente, irmãos, você está do lado contrário. E essa disponibilidade, irmãos, é justamente esse apresentar o vosso corpo. Romanos fala, Romanos 12, né, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Ou seja, eu preciso me apresentar, eu preciso ter essa disponibilidade. Na minha experiência, minha vida é bem agitada. Viajo muito. Mas o Senhor começou a convocar os valentes de Davi. E aí o Senhor começou a falar de imersão, de transcrição. E eu sempre tinha uma desculpa lista. Senhor, não tenho tempo. Senhor, não tenho tempo. Os irmãos me chamavam para ir para a comunhão. Irmão, não dá, não tenho tempo. E aí, eu estou trazendo essa introdução para os irmãos, para daqui a pouco nós vamos entrar em alguns princípios, para os irmãos conseguirem entender. E aí, irmãos, eu comecei, ajudado pela minha esposa, né? As irmãs têm bem mais disciplina que os homens. E aí ela falou, o que é que te custa fazer? Começa. Faz uma linha, um ponto da imersão, começa. Você só precisa começar. E assim eu comecei. Comecei a me organizar, acordar um pouco mais cedo, antes da Letícia acordar, que eu tenho uma bebezinha, e comecei a fazer a transcrição. Comecei a ler a imersão, comecei a acompanhar mais as mensagens, de fato acompanhar. Porque muitas vezes, irmãos, nós sentamos lá no domingo à noite, mas você fica às vezes, eu vou falar de mim, muitas vezes ficava respondendo uma mensagem, mexendo no telefone, estava ali assistindo a mensagem, mas de fato não estava acompanhando de perto essa palavra. Comecei a ir para a comunhão com os irmãos, comecei a acompanhar de perto. E o Senhor começou a me chamar cada vez mais. E eu digo, Senhor, tu sabe do meu tempo. Mas eu comecei a me apresentar. E pela misericórdia do Senhor, irmãos, o tempo começou a aparecer. Não é que eu deixei as minhas responsabilidades de lado. Mas o Senhor, irmãos, conta com homens ajuizados e sábios. E o Senhor também conta com administradores. Foi o que José sugeriu a Faraó. E eu comecei a orar ao Senhor e comecei a treinar pessoas. Para que também eu pudesse delegar responsabilidade para elas, para que também eu pudesse estar mais ativo e presente na obra do Senhor. E essa, irmãos, é a grande questão. O Senhor hoje está querendo nos provar. Faça esse desafio com o Senhor. Se apresente. E você vê, irmãos, que Ele que vai prover todas as coisas. Essa semana o Senhor me deu uma palavra. Só abrir aqui no Alimento Diário de quinta-feira. Bem no finalzinho do Alimento Diário. Ele fala o seguinte: compreende-se, portanto, na quinta-feira que ele falou isso, tá? Bem no finalzinho do... Compreende-se, portanto, que a melhor coisa é viver na presença de Deus. Se andar na presença de Deus, Ele cuida de você e lhe dá o melhor da terra. Se você está inseguro quanto ao seu futuro, não saia da presença de Deus.
Essa é a garantia que ele cuidará de você. Irmãos, se nós formos olhar na história da Bíblia, todos os homens que foram usados pelo Senhor, eles tinham uma característica em comum. Eles andavam com Deus. Quando o Senhor apareceu a Abraão, a única exigência que o Senhor fez a ele foi: anda na minha presença e ser perfeito. Qual é a sua escolha hoje? Essa é uma escolha, irmãos, exclusivamente única minha e sua. Eu preciso escolher andar na presença do Senhor. Se eu não andar na presença, irmãos, nada acontece. O Senhor fala que toda obra ela é provada pelo fogo. Se eu produzir madeira, feno e palha, irmãos, vai ser consumido. Mas o Senhor ele está trabalhando, irmãos, para que nós edifiquemos com ouro, prata e pedras preciosas. Qual o grande foco de Deus? As pessoas. Hoje nós saímos com o intuito de buscar pessoas. Porque esse é o anelo de Deus, que todo homem seja salvo. Por isso, irmãos, que o Senhor tem nos dado inúmeras ferramentas. E o que eu tenho feito com essas ferramentas? Qual tem sido o meu grau de urgência? Essa semana, ontem, eu estava em São Luís, de manhã. Na empresa que eu trabalho, nós estávamos inaugurando lá uma loja no shopping. E uma vez que se estabelece o prazo, ele não se altera. E aí, você trabalha com equipes, com terceirizado, e você tem que fazer o terceiro entender o propósito daquilo que ele está fazendo. Porque para ele é meramente uma entrega de uma obra. Para nós, existe todo um outro contexto envolvido. Então, se eu não fizer com que ele entenda o propósito, para ele, se ele não entregar naquela data, ele pode entregar na outra, porque é só uma obra. Mas para nós não é só uma obra. Existem diversas outras programações envolvidas para que aquilo possa acontecer. Outros profissionais contratados. E hoje, irmãos, o que o Senhor quer e está nos fazendo é entender esse propósito. O Senhor ele tem uma urgência. E Ele quer que eu e você também possamos entender essa urgência. Porque senão eu acho que o Senhor está tardando a sua vinda. E aí o Senhor, está tudo bem. Se eu não ouvir hoje essa mensagem, eu vou amanhã. Se eu não participar hoje aqui da Operação TCI, eu participo na próxima da próxima. E assim, irmãos, as coisas vão passando, vão acontecendo. Mas Deus tem urgência. Aqui em Gênesis 41, 32, foi o que José falou a Faraó. O sonho veio ao Faraó 2 vezes para deixar claro que Deus já se decidiu por assim agir e se apressa em realizar o que determinou. Irmão, se há alguma dúvida, é em nós. Em Deus não há nenhuma dúvida. Ele já tem claro aquilo que ele quer. E ele se apressa em fazê-lo. A grande questão é, eu e você, queremos estar inseridos ou não? Você quer fazer parte
do pelotão de frente ou você quer estar na multidão? Na corrida, o pelotão de frente, ele está focado e concentrado. A única coisa que ele anela e aguarda é o soar da trombeta para ele largar. E o único foco dele, irmãos, é a linha de chegada. Ele não olha para a direita e nem para a esquerda. Mas aí tem um pessoal lá de trás que está fantasiado. O único interesse dele é sair nas fotos, no vídeo. Ele não tem propósito, ele não tem foco nenhum. Aí eu pergunto, eles estão ou não estão na mesma corrida? Mas quem é que vai levar o prêmio? Hoje, irmãos, há muitos cristãos, mas muitos estão presos ainda aos rudimentos de Sardes. E o Senhor nos chama hoje, irmãos, para sair para Filadélfia. Uma igreja que tem pouca força, mas que ela tem um nome e tem a palavra. Então quem faz a obra, irmãos, não é a minha, não é a sua capacidade, mas é a palavra de Deus. E aqui em Lucas 24, 25, ele fala o seguinte: então lhes admoestou Jesus, ó tolos de entendimento e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ou seja, irmãos, eu não posso ser nécio e nem tardio. O Senhor, irmãos, ele tem dado uma palavra de comando. Eu não posso ser precipitado, executar sem o comando, sem a voz do Senhor, mas também não posso ser tardio. Aquele que o Senhor está falando, e você não ouve. Numa negociação, você precisa estar bem atento aos sinais corporais e de fala. Se você for muito precipitado, você paga caro. E se você for muito tardio, você perde o negócio. No meio de uma negociação, irmãos, existe um ponto de equilíbrio, onde as partes chegam no consenso e você consegue finalizar o negócio. Eu trabalho no setor de expansão, e eu cuido muito de prospecção e locação de pontos para abertura de lojas. E você tem que estar bem atento a tudo isso. Por quê? Eu não posso ser precipitado. Eu preciso muito daquele ponto. Mas eu não posso ser tão precipitado a ponto de estar vulnerável na negociação. Mas também não posso amarrar demais, porque senão eu perco. E é justamente, irmãos, essa diligência que só vai ter, irmãos, quem está acompanhando de perto a palavra. O sinal, irmãos, para me agir, ele vem por meio da palavra. Então, se eu não acompanhar essa palavra, eu vou ficar aí aéreo. O Senhor está falando de TCI, e eu estou ainda lá atrás. O Senhor está falando de microinvestidor do reino, de investidor do reino, eu ainda estou preso. Senhor Jesus. Por isso, irmãos, que eu preciso me posicionar. O que é que Crônicas 20:20 fala? Se nós olharmos uns versículos atrás, o Senhor mandou simplesmente que ele se posicionasse. O Davi aqui é militar. É difícil você só se posicionar e esperar, né, Davi? Na verdade, a melhor defesa é o ataque, né? Na situação. E o Senhor manda você só se posicionar. Você está vendo um monte de inimigo vindo, e o Senhor se posiciona. É ou não é desafiador?
É ou não é? Mas o Senhor está mandando me posicionar, irmãos. O próximo slide, ele vem mostrar visão, a missão e os nossos valores. Nossa visão. A visão é o reino. Eu preciso anelar reinar com o Senhor. Nossa missão, ou seja, o nosso propósito, é pregar o evangelho do reino. O cavalo branco já saiu na frente, vencendo e para vencer. Então, quanto mais eu prego o evangelho, mais o cavalo da guerra, da fome, o cavalo da morte, irmãos, ele vai acelerando. São sinais que nós estamos vendo. Quem vai determinar, irmãos, o final dos tempos é a igreja, por meio da pregação do evangelho. Eu comprei um caminhão recentemente em Santa Catarina. E aí, antes de fechar o negócio, eu liguei para a pessoa em chamada de vídeo. Se tem uma condição para fechar o negócio contigo. Eu só fecho o negócio se eu orar contigo. Se o cara aceita a oração, é um sinal que o Senhor está me dando. E se o cara não ora, então, opa, obrigado e sigo o meu caminho. E aí eu continuei mantendo contato com ele. E eu tenho o hábito, irmãos, de postar a Imersão Kids no meu status, né? Todos os dias. E hoje pela manhã, eu conversando com ele, eu falei, a negociação foi só um meio que o Senhor usou. Mas ele quer você, o seu coração. Ele vem de uma família, né, cristã, mas anda errante. E o Senhor me incomodando esses dias, eu sempre conversando com ele, o Senhor hoje me incomodou para falar isso para ele hoje pela manhã. Então, irmãos, tudo que nós formos fazer precisa ter um propósito, um anelo, que é de que o evangelho chegue até as pessoas. Todo contrato, irmãos, de locação que eu for fechar, eu oro com a pessoa. É um meio, uma ferramenta, é a minha rua. É o meu trabalho, mas por meio do meu trabalho, o Senhor tem me dado a oportunidade de contactar pessoas. E eu preciso orar por elas. Eu preciso levar esse evangelho até elas. E tudo isso, irmão, só vai acontecer quando a minha e a sua mentalidade mudar. O próximo slide, ele vai trazer um versículo de Coríntios. Nesse versículo, Paulo, ele fala, desta forma, de boa vontade e por amor de vós, investirei tudo que possuo e também me desgastarei pessoalmente em vosso favor. Como é que está a sua mente hoje? Como é que está o seu coração em relação a essas ferramentas que o Senhor tem nos dado? Eu sou apenas um apreciador ou eu sou um praticante? Eu estou envolvido com essas ferramentas. Porque é uma mentalidade, irmãos. Eu preciso entender que eu sou um investidor do reino. É um investimento que eu estou fazendo hoje e vou colher ele na volta do Senhor. Só pede para a Luísa destravar aqui para mim. E aí, irmãos, como é que está a sua mente? Você tem se permitido estar envolvido com essas ferramentas? Ou o seu coração ainda está preso às coisas dessa terra? Nós vamos entrar agora, irmãos, em alguns princípios. E o primeiro princípio, ele fala do nosso coração. O dinheiro revela
o coração. Amém. Obrigado, Bruno. Onde está o teu tesouro? Quem investe no reino tem um coração no reino. Quem só retém, revela o quê? Desalinhamento. Deus não quer apenas seu dinheiro, Ele quer o seu coração. Em Gênesis, na história de Caim e Abel, há um princípio muito importante. Se vocês lerem atentamente, a Bíblia mostra que aceitou Abel e a sua oferta. Fala que aceitou primeiro a oferta e depois Abel. Primeiro Deus aceita o ofertante. Depois ele aceita a oferta. Da mesma forma que Caim foi aceito, a Bíblia mostra que o Senhor rejeitou a Caim e também a sua oferta. Deus foi injusto com Caim? Não, irmãos. Deus não quer a força do meu braço. Abel, ele entendeu que sem derramamento de sangue não haveria reconciliação, não haveria perdão de pecados. Por isso ele foi criar cordeiros para imolar e sacrificar ao Senhor, para que a gordura subisse como aroma suave e agradável a Deus. Caim foi lavrar a terra e a Bíblia fala que depois de uns tempos, ele não deu nem das primícias. Depois de um tempo, assim, eu acho que sobrou aqui alguma coisa, eu estou indo aqui te oferecer. O meu e o seu coração, irmãos, precisam estar alinhados à vontade de Deus. Se o meu coração não estiver alinhado à vontade de Deus, eu vou ser aquele que retém. Porque eu vou olhar, Senhor, você quer muito. Acho que vai me fazer falta lá na frente, deixa eu ser prudente aqui e guardar um pouquinho. Malaquias fala, irmãos, provai-me nisto. Vamos ler esse versículo? Malaquias 3. Trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa. E provai-me nisto, assegura o Senhor dos Exércitos. E comprovai com vossos próprios olhos, se não abrireis as comportas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos que não conseguirei guardá-las todas. Irmãos, o Senhor tocar no nosso bolso é uma das tarefas mais desafiadoras que Ele tem. Quando a coisa aperta, qual a primeira coisa que você quer cancelar? Os dízimos e as ofertas. Na minha experiência, eu comprei uma carreta e acabou que esse negócio não deu muito certo e tal. E eu precisei vender pegando um prejuízo considerável. E aí eu tenho uma cota do investidor, pessoa física e pessoa jurídica. A primeira coisa que passou no meu coração foi cortar a cota da pessoa jurídica. Eu digo, Senhor, não estou faturando, não tem como. Não tem como. Só tá saindo, só prejuízo, como é que eu vou manter a... E aí, irmãos, o Senhor me incomodou. Teve um mês que eu não coloquei e o Senhor me incomodou. E era só pancada. E aí eu fui e tive que restituir com juros. Eu digo, não, Senhor, eu vou me render aqui, eu vou continuar. E eu continuei, irmãos. Eu digo, Senhor, Tu sabes
E eu continuei, eu disse, eu não quero parar. Se você perguntar se a coisa está boa, não está muito boa. Eu estou passando um período de transição. Irmãos, mas o Senhor não me deixou desistir dessa cota. Por quê? Porque, irmãos, é o reino. Quem supre todas as coisas é Ele. Irmão, se eu reter a fonte, o suprimento, como é que eu vou esperar? Não existe. Eu digo, Senhor, perdoa pela minha pouca fé, pela minha falta de fé. Mas muitas vezes, irmão, o Senhor vai nos testar nisso. Um dos primeiros testes de um homem que quer ser utilizado por Deus, irmãos, é o mundo da subsistência. Quando o negócio aperta, é ou não é difícil? Você vê as suas contas de casa, muitas vezes vê ali, né, Bruno, só o boleto, parece que não acaba mais. E aí você fica, mas onde é que está o meu coração? O Senhor, irmãos, não nos chama para ser irresponsáveis, para agir de qualquer maneira e de ser levianos. Mas Ele também nos traz, irmãos, nos leva a dar um passo de fé. E se nós provarmos o Senhor nisso, irmãos, o Senhor vai nos honrar. Assim como Ele tem me honrado, nos dias de hoje tem me feito, irmãos, suprir e sustentar o meu voto. Ele já está me desafiando para fazer mais um. Diga amém, Senhor. Aumenta mais um pouquinho a minha fé para que eu possa continuar sendo fiel. E aqui no próximo slide, irmãos, que é o princípio 2, ele vem nos mostrar o princípio do dinheiro e da emoção. Muitos aspectos na nossa vida, irmãos, eles são espirituais, mas existem também muitos aspectos humanos. O dinheiro, ele é emocional. E eu preciso entender isso. Quantas vezes você fez compra porque estava estressado? Não precisa levantar a mão. Sabe o que é isso? É emoção. Você se estressou, você ficou magoado, e aí você vai lá como um modo de compensação, e aí se dá um presente. Né, Javan? Eu mereço. Eu passei esse estresse. E aí, lá passar o cartão é muito fácil. Mas o Senhor fala, irmãos, que eu preciso trabalhar a minha emoção. Já pensou se Deus contar com o meu senso de humor para a obra dele? Negócio complicado, né? Porque se eu estou bem, Senhor, hoje eu vou servir. Se eu não estou bem, Senhor, não vou servir hoje não. Estou bem? Senhor, hoje eu estou bem, minha conta está boa, eu vou ofertar. Senhor, esse mês apertou, eu não vou ofertar não. Já imaginou, irmãos? Como é que a obra de Deus vai avançar assim? Porque eu, como homem, sou inconstante. Dias você está bem, dias você não está bem. Por isso que em Provérbios ele fala, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tudo está ligado, irmãos, ao nosso coração. Essa semana na imersão falou, se eu ainda vivo cheio de conflito, cheio de intriga, cheio de mágoa, como é que avança? Nós estamos livres disso? Não, irmão. Eu tenho uma mente, uma vontade e uma emoção. Por isso que o Senhor está dizendo que eu preciso curar a minha emoção. Porque o dinheiro ele está totalmente relacionado a esse princípio, a emoção. A minha emoção precisa ser curada. Ou seja, eu tenho medo, aí eu travo. A ansiedade acelera as decisões erradas. E o orgulho gera queda. Ou seja, irmãos, quem não governa as emoções nunca vai prosperar com estabilidade. Você vai ficar todo o tempo estável. Irmãos, quantas decisões eu já tomei na minha vida baseada em comparação social? Até ofertar.
Eu já cometi isso, irmãos. Ah, eu vou ofertar tanto porque o irmão ofertou tanto, senão eu vou me sentir por baixo. Emoção não trabalhada, emoção não curada. Quantas vezes, irmãos, eu tomei atitudes baseadas na árvore do conhecimento do bem e do mal, por conta de emoções que não estavam alinhadas à vontade de Deus. Por isso, irmãos, é tão importante a minha mente, vontade e emoção estarem saturadas pela vida de Deus. Porque senão, irmãos, eu vou viver nessa inconstância. Constantemente nessa inconstância. Dias eu quero ofertar, dias eu não quero ofertar. E o Senhor hoje, irmãos, Ele conta conosco e com nossos recursos. Nós não dependemos, irmão, de recursos de terceiro. Em 1 Crônicas 29, Davi fala: quem sou eu e quem é o meu povo para contribuir? Quem sou eu e quem é você? A Bíblia fala que nós somos em Zacarias um tição tirado do fogo. Em Efésios mostra que eu estava morto. Não era nem ferido. A Bíblia é bem literal. Eu estava morto nos meus delitos e pecados. Deus está operando um verdadeiro milagre na minha e na sua vida. E muitas vezes, irmãos, eu ainda estou usando Deus só como meu travesseiro. Senhor, se me deres isso, eu vou fazer aquilo. É Jacó. Se me deres comida, se me guardares, se eu voltar, tu serás o meu Deus. Amém. Era aquilo que ele tinha naquele momento. Mas o Senhor, irmãos, hoje nos chama a uma responsabilidade maior. Na sua cidade, na sua igreja, você precisa ser uma coluna. Ah, irmão, não sirvo porque ninguém me chama. Nós já passamos dessa época. Chegou o momento de agora você se apresentar. Irmão, eis-me aqui. Qual serviço tem para mim? Estou aqui para me apresentar. E na igreja, irmãos, todos os serviços são necessários. Quando nós chegamos aqui, já tinha cadeira arrumada, ar-condicionado ligado, o Fábio já tinha cuidado da projeção. Tudo isso são serviços. Falta serviço? Falta trabalhadores. Serviço tem muito. Por isso, irmãos, que o dinheiro hoje, ele é só a ferramenta. O Senhor, ele tem nos trabalhado justamente nisso. O próximo slide, ele vem mostrar isso. Timóteo, ele vem nos mostrar que dinheiro não é o problema, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não é dinheiro, é um coração desajustado. Se Deus aumentar a sua renda hoje, Ele pode confiar em você? No passado, irmãos, eu fui atrás de ganhar mais recursos. E eu ganhei. Mas eu fiquei. E eu achava que era suficiente, todos os meses, só mandar pela minha mãe o dízimo e as ofertas. Botava no envelopezinho e botava ela levava para o gasofilácio. E eu, 7 dias por semana, 18, 16 horas por dia, trabalhando. O que restou disso? Um grande aprendizado. Porque recurso não sobrou nada. O Senhor, irmãos, Ele não queria só o meu dinheiro. Ele é o dono do ouro e da prata. Se Ele quiser, irmãos, Ele pode fazer todas as coisas. Mas aí, irmãos, Ele resolveu confiar no homem.
E principalmente ele resolveu contar com o homem. Acho que Deus achou que estava tudo bom demais. Ele disse, não, deixa eu chamar o homem aqui para resolver aqui. Ele não sabia a dor de cabeça que ele estava entrando. Irmãos, o Senhor ele precisa ganhar o meu e o seu coração. Não adianta só ouvir, contemplar, se o meu e o seu coração, irmãos, não forem ganhos pelo Senhor. Vai ser só mais uma bela mensagem, só mais uma palavra, mas o meu coração vai continuar longe. Por isso que o Senhor, irmãos, tem insistido em ganhar o nosso coração, em falar o nosso coração, a estar envolvido com essas ferramentas. O Senhor, irmãos, Ele quer curar a nossa esterilidade. Por isso Ele está curando as nossas mazelas. O Senhor está curando a minha e a sua emoção. Porque se minha emoção não estiver curada, eu vou ser cheio de intriga. Ah, porque ninguém me olha, ninguém me valoriza. Eu trabalho tanto. Afinal, para quem que você está fazendo? Você está fazendo para a edificação do reino ou para a sua promoção? Irmãos, isso aqui é só a ferramenta. Por isso o Senhor, na oferta da viúva, por que o Senhor fala que ela deu muito mais do que todos os outros que depositaram grandes quantias? Era tudo que ela tinha. Em Reis, quando fala da viúva de Sarepta, irmãos, o que limita a bênção do Senhor sou eu e você. Existe a questão de apresentar a vasilha. Na Bíblia, irmãos, o Senhor ele sempre trouxe a existência a partir do nada. Mas toda vez que ele multiplicou na Bíblia, ele multiplicou em cima daquilo que foi apresentado. Então, se eu e você não apresentarmos, não espere multiplicação. Quando o Senhor multiplicou os pães e os peixes, ele só multiplicou porque apresentaram 5 pães e 2 peixes. Na passagem de Reis da viúva de Sarepta, ela tinha uma botija com um restinho de azeite e um punhado de farinha. E lá fala que a farinha e o azeite não cessariam. Qual o tamanho da minha e da sua vasilha? Eu preciso, irmãos, apresentar. Eu preciso ter esse coração de apresentar. Independente da quantia, comece a ter experiência com o Senhor. Muitas vezes o jovem pode dizer, mas eu não tenho salário. Mas você pega em dinheiro. Seu pai te dá uma mesada, você lancha. Como é que você tem administrado aquilo que está chegando em suas mãos? Irmãos, se eu não for fiel no pouco, como é que o Senhor vai poder contar comigo no muito? Lucas 16 fala que se eu não sou fiel em administrar o que é do outro, como é que eu vou esperar que o Senhor me dê aquilo que é meu? Se eu sou honesto, se eu sou negligente com aquele recurso que o Senhor tem confiado na minha mão, como é que eu espero que o Senhor multiplique? Para quê? Para desperdiçar? Ele não vai fazer isso. Por isso que o outro slide, irmãos, ele fala que essa prosperidade, ela precisa ter um propósito. Prosperidade não é acúmulo, é missão. Deuteronômio ele fala,
Não diga que foi a força do teu braço, mas Ele é que te dá força para adquirir riquezas. Ou seja, quando Deus me faz prosperar, esse prosperar, irmãos, eu não estou falando de recurso financeiro, só recurso financeiro material. Mas é justamente esse propósito, irmãos. Se hoje eu tenho um carro, se hoje eu tenho uma moto, se o Senhor me dá condições de abastecer, é para quê? É para serviço do reino. Claro que eu ainda sou beneficiado com ele, ele me leva, me traz, às vezes, para um lazer com minha família, mas tem que ter um propósito. Não é só meramente para me levar de um lugar para o outro, mas ele precisa estar a serviço do reino. Se não, irmãos, eu vou só desperdiçar o recurso. Eu não estou falando, irmãos, que quem está lá fora não possa prosperar, ele vai prosperar. Mas a grande questão é, qual o propósito de você prosperar? Por que o Senhor tem confiado o recurso em suas mãos? É justamente, irmãos, porque Deus tem um anelo nessa terra, de governar todas as coisas. A Bíblia fala, e será pregado este evangelho do reino, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Hoje, irmãos, o Senhor está na Europa, na Ásia, na África. Diversos continentes hoje estão sendo pisados. Para que isso aconteça, o Senhor tem contado com homens que se apresentam, mas principalmente com recursos. E nós, como investidores e microinvestidores do reino, fazemos parte disso. Eu não estou lá presencialmente, mas o meu recurso está chegando lá. Irmão, mas eu só posso X. Experimenta ser fiel no X. E aí depois você me fala. O Senhor, irmão, ele só quer saber de uma coisa, do meio do seu coração. Se você for fiel, independente do valor, você vai ver o Senhor operar na sua vida. Por isso, irmãos, que nós precisamos estar atentos à nossa missão, que é pregar esse evangelho do reino. Senhor Jesus. E o próximo slide, irmãos, ele nos fala desse controle emocional. Sem domínio próprio, não existe crescimento sustentável. O paciente tem grande entendimento. Quem é precipitado, perde. Quem é disciplinado, cresce. Prosperidade sem domínio vira uma destruição. Eu tenho uma filha pequena e uma mais velha. Se você der o mesmo recurso na mão de cada uma consegue já ter entendimento e domínio, e a outra vai só comprar besteira ou rasgar, que ela só tem 3 anos. Ou então comprar bombom. Quando dá entendimento do bombom, pode comprar, né, bom? Irmãos, é preciso ter esse controle. Por que o Senhor está nos dando palavra? Por que o Senhor está trabalhando em nós? Porque senão, irmãos, você é que nem menino, agitado de um lado para o outro. E Charles, tudo que entra lá na tua empresa é teu, né? Não é, irmãos. O que sobra é o mínimo. Depois que paga tudo, né, Bruno? O que sobra é o mínimo. E aí, se eu como tudo, até o capital de giro da empresa, a empresa vai quebrar. Ah, eu peguei um dinheiro aqui, eu vou já pegar um carrão.
Aquele dinheiro é teu? Não é. O que é teu da empresa? Só teu monopólio. O resto é capital de giro, é imposto, custos fixos. E aí, se você não tem a emoção trabalhada, você vai fazer besteira. Quando você pega o seu salário, você tem anotado todas as suas despesas do mês? Ou você vai só pagando, e se sobrar uma coisa é lucro, se não sobrar também está tudo certo? Eis a grande questão, irmãos. Está relacionado a um controle emocional. Muita gente pensa que investimento... você é investidor, não investir é só para quem tem dinheiro. Se você não investir, você nunca vai ter dinheiro. E para isso, irmãos, a nossa mente precisa ser trabalhada. Existem diversas modalidades hoje de investimento. LCI, LCA, tem o RDC, que são investimentos simples, seguros, que você pode aplicar a partir de 10, 20 reais. Irmão, é muito pouco, é. Não, mas são juros compostos, juros sobre juros. O que é que eu estou querendo dizer? Você precisa aprender a trabalhar sua mente nisso. Irmão, minhas contas estão tão apertadas que não sobra nada para investir. Faça um propósito e comece a investir 10 reais todo mês. Estou falando agora no aspecto humano. Comece a investir 10 reais todo mês. No próximo mês, ele não vai render mais sobre os 10. Ele vai render sobre os 10 mais o próximo rendimento. Isso, irmãos, é propósito. A sua mente, não estou falando de quantidade. Eu estou falando da sua mente ser trabalhada. Você vai começar a aprender a trabalhar com números. Você vai começar a entender, você vai ajustar suas contas, você vai ver que as coisas vão se alinhar. Porque muitas vezes é muito fácil você culpar Deus de tudo. Mas é a sua responsabilidade. Deus é responsável por você não anotar as suas contas do mês e está tudo uma bagunça? Deus não é responsável por isso. Por isso há aspectos que são humanos e aspectos que são espirituais. Os aspectos humanos, irmãos, eles precisam ser trabalhados e alinhados também. Porque senão eu vou continuar com o meu controle, na verdade, com o meu descontrole emocional. E isso, irmãos, impacta diretamente em mim. Por quê? Eu sou mente, vontade e emoção. Se você está bem, se você está endividado, o que é que as pessoas vão ver em você? Não adianta, irmãos. Os meus olhos, o meu semblante, ele fala. Por mais espiritual que eu queira ser, se humanamente falando eu estou desestruturado, né, nós desfrutamos que existe um ciclo, né? Espírito, alma e corpo. Para o meu rosto ficar, né, como de Moisés, quando ia contemplar o Senhor, ele saía, né, com o rosto formoso, né, porque a glória resplandecia. Irmãos, essa vida ela precisa transpor a minha mente, vontade e emoção até chegar ao meu corpo. Por isso que é tão importante meu aspecto humano, irmãos, estar trabalhado. Por quê? Uma coisa é o que eu falo. Outra coisa é o que as pessoas veem todos os dias. A nossa maior pregação, irmãos, é a nossa vida. Eu devo, é um dever nosso como filho de Deus, pregar o evangelho. Falar às pessoas, levar a palavra, levar os livros até as mãos dela. Mas a maior pregação, irmãos, é a nossa vida. Por isso que eu preciso, irmãos, orar ao Senhor para estar debaixo desse controle. E aí entra a nossa mentalidade, que é que nós desfrutamos em Romanos, né, o próximo princípio.
A forma como você pensa define a sua realidade. Provérbios fala, né? Como imagina em sua alma, assim é. Mentalidade de escassez limita. Mentalidade de reino expande. Você não prospera além da sua mentalidade. Todo pensamento, irmãos, ele gera um sentimento, esse sentimento ele gera um comportamento. A nossa mente, ela aprende todos os dias. Você fala, eu não tenho, 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 aquilo passa a se tornar uma realidade na sua vida. Na Bíblia existe dízimo, ofertas e votos. Dízimo é a 10ª parte. Até nisso, irmãos, você precisa ter princípio para dar o dízimo. Por exemplo, no meu CNPJ, eu não posso dar o dízimo do faturamento bruto. Se eu der o dízimo do faturamento bruto, eu vou mexer no meu capital. Então, como é que acontece? Eu tenho uma retirada mensal, um valor, e daquele valor eu tiro o meu dízimo, porque aquilo de fato é meu. O que ficou para lá é o giro da empresa. Eu preciso ter, porque senão ela vai parar. Eu preciso ter as minhas ofertas e eu preciso ter meu voto. O microinvestidor, investidor do reino, irmãos, é um voto por tempo indeterminado, até a volta do Senhor. E o voto, na sua origem, ele no geral, irmãos, é aquilo que eu não tenho. E aí você faz um voto ao Senhor. É um passo de fé. Por isso que a minha mente, ela precisa ser trabalhada nesse aspecto. Irmãos, eu e você, nós somos filhos de Deus. O Senhor tem derramado todas as suas bênçãos. Em Corinto fala que ele dá pão para alimento e semente ao que semeia. E que ele é capaz de nos fazer prosperar em todas as áreas da nossa vida. É por isso, irmãos, que o Senhor tem falado tão forte conosco para nós termos princípios. Isso aqui que os irmãos estão vendo, ó, é organização, é propósito. Isso demonstra que os irmãos sabem onde querem chegar. Isso aqui, irmãos, é uma mudança de mentalidade. Por quê? Não, se eu não sei aonde eu quero ir, qualquer lugar é lugar. Mas quando se define, cria-se objetivos, você cria donos para o serviço, não quer dizer que eu sou dono só do meu jeito, mas que tem alguém que está à frente, com essa mentalidade de dono, reconhecendo, irmãos, que nós não somos nada, mas que o Senhor confiou a nós as suas muitas riquezas, que é a sua vida. Irmãos, a maior riqueza do Senhor, irmãos, são os atributos divinos. Bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, que é um fruto do Espírito. Tudo isso, irmãos, tem um único anelo: trazer o Senhor de volta. Restabelecer o seu governo a essa terra. Por isso que o Senhor tem nos dado, irmãos, inúmeras ferramentas. Não é que a igreja agora ficou engessada. Mas o Senhor, irmãos, nosso Deus é um Deus de ordem. Quando nós vemos no Antigo Testamento, as 12 tribos, existia uma ordem. Quando a trombeta tocava, saía a arca, saía essa. Então não saía todo mundo fazendo um tumulto. Porque
Porque o nosso Deus é um Deus de ordem. Da mesma forma, irmãos, hoje, o Senhor, com muita ordem, por meio dessas inúmeras ferramentas que Ele tem levantado, Ele está nos fazendo avançar. Amém? E agora, irmãos, a administração. Deus não entrega muito para quem não administra bem o pouco. Aí Provérbios fala, os planos do diligente conduzem à fartura. Planejamento gera crescimento, impulsividade gera perda. Tudo que você vai fazer na sua vida, vou citar um exemplo aqui, que geralmente as irmãs conseguem fazer isso. Quando vai no supermercado, fazem a lista. Né? A mulher é mais objetiva nesse aspecto. A mulher sempre faz a lista e ela já vai. E o supermercado, se vocês forem olhar, tudo tem um estudo. Então, os produtos eles são posicionados justamente naqueles produtos de maior giro, na altura dos olhos. E pode observar que todos os itens essenciais básicos do supermercado estão lá no fundo. Para que você trafegue todo o supermercado para pegar o básico. Nesse trafegar, você lembra disso, ou às vezes nem estava na lista, mas aquilo despertou os seus olhos. E aí você, eu já vou levar isso aqui, já vou. E aí é justamente essa questão que entra a administração. Se eu não tenho claro, irmãos, o meu objetivo, o meu propósito, facilmente eu vou me desviar dele. Eu corro. E aí, tem uns dias que eu quero pegar um tênis melhor. Só que eu olhei a fatura do cartão e eu já sei que até junho eu não posso fazer mais nada. Eu já fui tentado várias vezes. Esse dia eu estava fazendo obra no shopping. Toda hora eu passava em frente a uma loja, um monte de... Meu Deus, esse negócio... Aí eu me não, vamos ali. Não, eu não vou, porque se eu entrar, a facilidade vai me fazer comprar. Então você precisa estar alinhado, irmãos. Ter bem alinhado o seu propósito. Porque senão, facilmente eu vou me desviar. Eu já tracei, os números me mostram que até aquele determinado mês eu não posso fazer. Mas se o meu objetivo não for claro, aí facilmente eu vou me desviar. Senhor, eu sei que tem um reino. Senhor, tu sabe, né? O reino ainda não chegou, está um pouquinho longe. Então eu vou me dedicar mais um pouquinho ali. Depois eu volto, tá bom, Senhor? Vai dar tempo, vai dar tudo certo. Aí sabe aquela passagem das virgens prudentes, das virginessas? A grande questão, irmãos, é o seu estado. Se você está colocando ou não azeite na vasilha. A Bíblia não relata que a vasilha dela estava cheia. Tanto é que ela disse, se eu te der, vai faltar para ti e para mim. Então a grande questão é o hoje. A minha e a sua escolha. O propósito está claro ou não? Estou com os olhos na terra ou com os olhos no céu? Existe um preço, irmãos, hoje a ser pago. A grande questão é, nós estamos dispostos ou não a pagar esse preço? Eu lembro quando eu fui correr meus primeiros 21 quilômetros, no quilômetro 17, eu comecei a sentir um andor muito grande na minha perna. Mas só faltavam 4 quilômetros.
E eu, todo o tempo, a minha mente desiste, desiste, desiste. E eu estava com um grupo de pessoas e todo mundo começou a se ajudar. Eu tinha um propósito, que era um desafio pessoal e cruzar a linha de chegada. Só que faltando apenas 4 quilômetros, a minha mente começou a me sabotar. Se não fosse as pessoas ao meu lado me incentivando, irmãos, eu não teria concluído. O que é que eu estou querendo trazer com esse exemplo prático? Sozinho, irmãos, não há como triunfar. Aqui, nós somos um só corpo. Por isso, irmãos, é tão importante nós estarmos alinhados, colimados. Unidade está relacionada ao aspecto espiritual. A unanimidade é um aspecto da alma, um aspecto humano. Ser um de espírito, irmãos, é muito bom. Agora, ser um de alma já é mais complexo. Porque cada um tem uma maneira de ser. Mas esse é o grande desafio do Senhor hoje, irmãos. É nos transformar e nos apresentar como uma só esposa a Cristo. O Senhor hoje, irmãos, está trabalhando na igreja para que não haja mais a minha e a sua vontade, mas que haja uma única vontade, uma vontade soberana que é a dele. Por isso, irmãos, já para concluir, eu quero deixar 3 pilares, né? Organize, planeje e tenha disciplina. A constância é mais importante que a velocidade. Irmãos, cada um tem um estado que já alcançou. Independente do seu estado, continue. Tenha essa disciplina. O Davi, pelo filho, sabe o quanto é importante a disciplina. Você não pode, em momento algum, achar que está muito bom e baixar a guarda. Que é justamente no momento que você baixa a guarda, o inimigo chega. Da mesma forma, irmãos, hoje eu e você não podemos baixar a nossa guarda. Eu não sou um investidor do reino porque eu sou exaltado. Só o próximo slide para encerrar. Um verdadeiro investidor do reino, irmãos, ele investe sem um retorno imediato. Porque o nosso alvo é o reino. Claro que nós desfrutamos o hoje, mas o nosso foco é o reino. Ele serve mesmo sem reconhecimento. Nós não estamos aqui para buscar quem dá a melhor palavra, quem não dá. Ah, não, vou servir porque eu estou sendo exaltado. E ele permanece mesmo quando não é valorizado. A história de José, irmãos, muito tem nos ensinado. Você imagina, José passou 13 anos. Dos 17, quando ele foi governador com os 30, aos 30 anos. Mas sempre diligente. Quando estava para sair, mais 2 anos, foi esquecido. Mas o Senhor era com José, irmãos. Por isso, tudo que ele fazia, prosperava. Abraão passou 13 anos sem a presença do Senhor. Esse número 13, irmãos, ele é um processo de transição espiritual. Onde Deus prova e foge ao nosso caráter. Então, irmãos, nós não sejamos esses que vão ficar 13 anos. Mas que nós possamos nos apresentar hoje como esses fiéis administradores da casa de Deus. Como fiéis mordomos, preocupados em servir as pessoas com vida. Administrando bem os recursos que o Senhor tem confiado em nossas mãos e cuidando das pessoas. Amém? Jesus é o Senhor.
Guilherme